Bom, pessoal, então, da classificação de triângulos, o que a gente vai ter? A gente vai classificar triângulos de duas formas, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Tá? A classificação quanto aos ângulos, o que a gente vai ver? A gente vai ver a medida dos ângulos. E a classificação quanto aos lados, a gente vai ver a relação entre as medidas dos lados, que a gente também pode pegar pela relação das medidas dos ângulos, tá bom? Mas vamos lá, primeira forma de classificar com relação aos ângulos. O triângulo tem sempre três ângulos, né, com medidas entre 0 e 180 graus. Né? Não faz sentido um triângulo com um ângulo medindo 0 ou 180. Né? São entre esses valores, não está nesse intervalo, excluindo os extremos, excluindo o valor de 0 e 180. Tá? Então, quando a gente tem um triângulo com um ângulo com todos os ângulos agudos, a gente fala que ele é um triângulo acutângulo. Tá aqui na imagem aqui do lado. Né? O triângulo é acutângulo quando todos os ângulos dele tiverem medidas de ângulos agudos. Se eu tiver um ângulo que for 90 graus, né, um ângulo reto, os outros dois têm que ser medidas de ângulos agudos, né? Porque daí a soma dos ângulos tem que dar 180. Se um deles é 90, os outros dois, a soma desses outros dois tem que dar 90. A gente fala até que a soma de ângulos que resulta 90 são ângulos complementares, né? Então, no caso do triângulo retângulo, o que a gente tem é um ângulo reto e dois outros ângulos que são agudos e, consequentemente, são complementares. Tá? No caso, se o triângulo tiver um ângulo obtuso, o que vai acontecer? Os outros dois ângulos têm que ser agudos, né? Eu tenho um ângulo que já é maior que 90 e menor que 180. O que vai acontecer? Para os três somar 180, então os outros dois têm que ser menor que 90, né? E, no caso, a soma desses outros dois tem que ser menor que 90. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Sempre, num triângulo, eu tenho três ângulos. Dois deles sempre vão ser agudos. Um terceiro, ou ele é agudo, ou é reto, ou é obtuso, né? Ou melhor, pensando de outra forma, se eu tenho um ângulo obtuso, tenho outros dois agudos e menores que 90 graus somados. Se eu tenho um ângulo reto, tenho outros dois agudos que são complementares entre si. E se eu tenho um ângulo agudo, né, eu vejo o que vai acontecer com os outros dois ângulos, né? E se todos os três forem agudos, eu tenho um triângulo acutângulo. Tá bom? Então, triângulo acutângulo, triângulo retângulo e triângulo obtusângulo, beleza? Além disso, a gente classifica quanto aos lados, vendo a relação das medidas, né? Se eu tenho todos os lados com a mesma medida, o que vai acontecer? Todos os ângulos vão ter as mesmas medidas também. O triângulo é chamado equilátero, né? De equi de igual, látero de lados, né? Então, lados iguais. Tenho três lados iguais, consequentemente os três ângulos vão ser iguais também, todos medindo 60 graus, né? Três ângulos iguais que somam 180, então cada um 160 graus, tá? O que pode ter também? Dois iguais e um diferente. Se tem dois ângulos iguais e um diferente, ele é chamado isósceles, né? Esse termo isósceles vem de isométrico, né? De simétrico, tá bom? Vai ter um eixo de simetria, tá? Então, dois lados iguais e um diferente, consequentemente tem dois ângulos iguais e um diferente, tá bom? E se eu tiver tudo diferente, três lados diferentes, né, consequentemente três ângulos diferentes, né, o que vai ter aqui é um triângulo escaleno, tá bom? Então, de novo, três lados iguais, consequentemente três ângulos iguais, é o triângulo equilátero. Dois lados iguais e um lado diferente, triângulo isósceles. Três lados com medidas todas diferentes entre si, triângulo escaleno. E essas medidas de lados, a gente também tem para a relação dos ângulos. Beleza? Então, complementando, vamos pensar o seguinte, pessoal. A gente classifica triângulos de duas formas, né? Quanto aos lados e quanto aos ângulos. Cada forma, a gente tem três situações. Equilátero, isósceles e escaleno, retângulo, acutângulo e obtusângulo. Então, se a gente pensar três opções quanto aos lados, três opções quanto aos ângulos, o que a gente pode fazer?
multiplicar essas opções, a gente tem 9 situações, né? 3 vezes 3, 9 situações, ou seria 9 casos de triângulos. Porém, a gente não tem 9 tipos de triângulo, a gente tem só 7 tipos de triângulo, né? Por que só 7? Por causa disso, ó. O triângulo escaleno, eu posso ter um triângulo escaleno acutângulo, retângulo e obtusângulo. Posso ter triângulo isósceles, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Só que o triângulo equilátero, ele sempre vai ser acutângulo, né? Porque o triângulo equilátero tem 3 ângulos de 60 graus. Então todos os ângulos vão ser sempre agudos, né? Não existe um triângulo equilátero retângulo ou equilátero obtusângulo. Então são só 7 casos de triângulos, que são esses casos que vocês estão vendo aí do lado, tá bom? Beleza? Então é isso dessa parte de triângulos. O próximo conteúdo que a gente vai ver é a parte de construção de triângulos, beleza? Valeu, pessoal. Até logo.